Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Dedicado aos heróis, os profissionais da saúde e socorristas, trabalhadores essenciais e pesquisadores que trabalharam árdua e incessantemente para salvar vidas e manter o comércio aberto em todo o mundo, com grande risco para suas próprias vidas e as dos seus entes queridos. Obrigada. Capítulo 1. Abaixem as espadas, ordenou a rainha Eloana, com os cabelos pretos brilhando como ônix sob o sol enquanto se ajoelhava no chão. A emoção crua que emanava dela se infiltrou no piso do templo das câmaras de Nictus, amarga e quente, com gosto de angústia e de uma espécie de raiva desamparada. Aquilo se estendeu até mim, fazendo a minha pele pinicar e roçando alguma coisa primitiva dentro de mim. E curvem-se diante da última descendente dos deuses mais antigos, aquela que tem o sangue do rei dos deuses nas veias. Curvem-se diante de sua nova rainha. O sangue do rei dos deuses? Sua nova rainha? Nada daquilo fazia sentido. Nem as suas palavras nem o fato de que ela havia tirado sua coroa. Uma respiração débil queimou a minha garganta quando olhei para o homem parado ao lado da rainha de Atlântia. A coroa ainda estava na cabeça de cabelos loiros do rei, mas os ossos continuavam de um branco desbotado, bem diferente da coroa reluzente e dourada que a rainha havia colocado aos pés da estátua de Nictus. Vi de relance as coisas horríveis e despedaçadas dispostas sobre o piso branco, antes imaculado. O que eu tinha feito com eles, acrescentando seu sangue ao que caiu do céu, preenchendo as leves fissuras no mármore. Então desviei os olhos daquilo. Não olhei para mais nada nem para mais ninguém. Todo o meu ser se concentrou nele. Castiel permaneceu ajoelhado, olhando para mim por entre o V das espadas que cruzou sobre o peito. Seu cabelo úmido preto-azulado à luz do sol atlante, cacheava sobre a pele cor de areia da testa. O vermelho coloria aquelas maçãs do rosto altas e angulosas e a curva orgulhosa do maxilar e descia por lábios que já haviam partido o meu coração. Lábios que juntaram aqueles cacos com a verdade. Com os olhos dourados e brilhantes fixos nos meus, e até mesmo curvado diante de mim, tão imóvel que eu não tinha certeza se estava vivo, ele ainda me fazia lembrar de um daqueles belos e selvagens gatos das cavernas que vi enjaulados no palácio da rainha Ileana quando era criança. Ele havia sido muitas coisas para mim. Um estranho em um quarto mal iluminado em quem dei o meu primeiro beijo. Um guarda que jurou dar a vida pela minha. Um amigo que olhou além do véu da donzela para ver quem eu realmente era ali embaixo, que me entregou uma espada para que eu pudesse me defender em vez de me forçar a permanecer em uma gaiola de ouro, uma lenda envolta em escuridão e pesadelos que pretendia me trair, o príncipe de um reino que se acreditava perdido no tempo e na guerra, que sofreu horrores inimagináveis e ainda assim conseguiu encontrar os pedaços de quem costumava ser, um irmão que faria qualquer coisa, qualquer façanha necessária para salvar sua família, seu povo. Um homem que desnudou a alma e abriu o coração para mim, e somente para mim. Meu primeiro, meu guarda, meu amigo, meu traidor, meu parceiro, meu marido, meu coração gêmeo, meu tudo. Castiel Danier se curvou diante de mim e me olhou como se eu fosse a única pessoa em todo o reino. Não precisei me concentrar como antes para saber o que ele estava sentindo. Tudo o que ele sentia era evidente para mim. Suas emoções eram um caleidoscópio de sabores em constante mutação, fresco e ácido, pesado e apimentado, doce como frutas vermelhas banhadas em chocolate. Ele entreabriu aqueles lábios inflexivelmente firmes e implacavelmente tenros, exibindo um vislumbre das presas afiadas. Minha rainha, sussurrou ele, e aquelas duas palavras nebulosas acalmaram a minha pele. A melodia da sua voz sufocou aquela coisa antiga dentro de mim que queria pegar a raiva e o medo que irradiava de todos os outros e voltar aquelas emoções contra eles, dando-lhes algo para temer de verdade e acrescentando-os às coisas despedaçadas e espalhadas pelo assoalho. Ele repuxou um canto dos lábios e uma covinha profunda apareceu na sua bochecha direita. Tonta de alívio por ver aquela covinha irritantemente idiota e adorável, meu corpo inteiro estremeceu. Receava que ele ficasse com medo de mim quando visse o que eu tinha feito, e não poderia culpá-lo por isso. O que eu tinha feito deveria aterrorizar qualquer um, mas não Castiel. O calor que deixou os seus olhos da cor do mel quente me dizia que o medo era a última coisa em que ele estava pensando, o que também era um pouco perturbador.
Mas ele era o Senhor das Trevas, quer gostasse de ser chamado assim ou não. Um pouco do choque se dissipou e a adrenalina pulsante diminuiu. E nesse momento percebi que estava ferida. Meu ombro e a lateral da minha cabeça latejavam. O lado esquerdo do meu rosto parecia inchado, e não tinha nada a ver com as velhas cicatrizes. Senti uma ligeira dor nas pernas e braços e o meu corpo ficou estranho, como se meus joelhos estivessem bambos. Cambaleei na brisa quente e salgada. Castiel se levantou rapidamente e eu não deveria ter ficado surpresa com a rapidez com que ele se moveu, mas fiquei. Em um piscar de olhos ele se ergueu, uns 30 centímetros mais perto de mim, e várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Os homens e mulheres atrás dos pais de Castiel, que usavam as mesmas túnicas brancas e calças largas daqueles que estavam caídos no chão, também se moveram. A luz se refletiu nos braceletes dourados que adornavam seus bíceps quando eles ergueram as espadas, aproximando-se dos pais de Castiel para protegê-los. Alguns deles pegaram as bestas presas nas costas. Deveriam ser alguma espécie de guardas. Um súbito rosnado de alerta veio do maior lupino que eu já tinha visto. O pai de Kieran e Vonetta se postou à minha direita. Jasper havia celebrado o casamento entre Castiel e eu no pontal de Espessa. Ele estava presente quando Nictus demonstrou a sua aprovação, transformando o dia em noite. Mas agora o lupino repuxou os lábios cor de aço, exibindo dentes capazes de rasgar a carne e quebrar ossos. Ele era leal a Castiel, e ainda assim o instinto me dizia que o sinal de alerta não era apenas para os guardas. Outro rosnado veio da esquerda, sob a sombra da árvore de sangue que brotou onde o meu sangue havia caído, e então cresceu até uma altura enorme em questão de segundos. Um lupino de pelos fulvos surgiu no meu campo de visão, de cabeça baixa e com os olhos azuis iridescentes. Kieran. Ele olhou fixamente para Castiel. Não entendi por que eles estavam se comportando daquela maneira com o príncipe, ainda mais Kieran. Ele estava vinculado a Castiel desde o nascimento, tinha o dever de obedecer-lhe e protegê-lo a todo custo. Mas ele era mais que um lupino vinculado a Castiel. Eles eram irmãos, se não de sangue, então por amizade, e eu sabia que os dois se amavam. No momento, a maneira como as orelhas de Kieran estavam puxadas para trás não era nada amorosa. A inquietação tomou conta de mim quando Kieran armou o bote, retesando os músculos elegantes das pernas enquanto se preparava para atacar. Castiel sentiu o estômago revirado. Isso estava errado. Estava tudo errado. Não, murmurei com a voz rouca e quase irreconhecível mesmo para mim. Kieran não pareceu me ouvir nem se importar. Se ele estivesse agindo normalmente, eu teria presumido que ele estava tentando me ignorar, mas aquilo era diferente. Ele estava diferente. Os olhos dele estavam mais brilhantes do que eu me lembrava de ter visto, e havia algo de errado porque não eram apenas azuis agora. Suas pupilas tinham um brilho prateado, uma aura que penetrava no azul em faixas estreitas. Virei a cabeça na direção de Jasper. Os olhos dele também haviam mudado. Eu já tinha visto aquela luz estranha antes. Era a mesma cor da minha pele quando curei as pernas quebradas de Beckett, o mesmo brilho prateado que irradiara de mim minutos antes. Uma explosão de surpresa tomou conta de Castiel enquanto ele olhava para os lupinos, e então eu senti alívio emanando dele. Vocês sabiam. A voz de Castiel se encheu de assombro, algo que ninguém atrás dele sentia. Até mesmo o sorriso fácil estava ausente do rosto do Atlante ruivo. Emil olhou para nós de olhos arregalados, transmitindo uma dose saudável de medo, assim como Naio, que sempre parecia imperturbável, mesmo quando estava em menor número durante uma batalha. Castiel embainhou as espadas ao lado do corpo lentamente. Manteve as mãos vazias abaixadas. Vocês sabiam que estava acontecendo alguma coisa com ela. É por isso que ele parou de falar e retesou o maxilar. Vários guardas se postaram na frente do rei e da rainha, cercando-os completamente. Uma profusão de pelos brancos avançou. Delano enfiou o rabo entre as pernas enquanto batia as patas no mármore. Ergueu a cabeça e uivou. O som lúgubre e belo me deixou toda arrepiada. Ao longe, os sons fracos de ganidos e latidos responderam, ficando mais altos a cada segundo. As folhas das árvores altas em forma de cone que separavam o templo e a enseada de Sion estremeceram quando um estrondo ecoou do solo abaixo. Pássaros de asas azuis e amarelas alçaram um voo das árvores, se espalhando pelo céu. Caramba! Emil se virou para os degraus do templo. Desembainhou as espadas ao lado do corpo. Eles estão convocando a cidade inteira. É ela. A cicatriz profunda que cortava a testa do lupino mais velho se destacou. Uma forte incredulidade emanou de Alastir quando ele saiu do círculo de guardas que se formou em torno dos pais de Castiel. Não é ela, retrucou Castiel. É sim, confirmou Rei Valin enquanto olhava para mim com o rosto que Castiel um dia teria.
Eles estão respondendo a ela. É por isso que aqueles que estavam na estrada conosco mudaram do nada. Ela os chamou. Eu não chamei ninguém, disse a Castiel com a voz falhando. Eu sei. O tom de voz de Castiel se suavizou quando os olhos dele encontraram os meus. Chamou sim, insistiu a mãe dele. Pode até não perceber, mas você os convocou. Virei-me para ela e senti um aperto no peito. Ela era tudo que eu imaginava que a mãe de Castiel fosse. Deslumbrante. Régia. Poderosa. Calma agora, mesmo enquanto permanecia ajoelhada, mesmo quando me viu pela primeira vez e perguntou para o filho: o que foi que você fez? O que foi que você trouxe de volta? Estremeci, temendo que aquelas palavras ficassem comigo por muito tempo depois de hoje. As feições de Castiel se destacaram conforme seus olhos dourados estudavam o meu rosto. Se os idiotas atrás de mim largassem as espadas em vez de brandi-las contra minha esposa, uma colônia inteira de lupinos não estaria prestes a nos atacar. Disparou ele. Eles estão apenas reagindo à ameaça. Você tem razão, concordou o pai dele enquanto ajudava a esposa a ficar de pé. O sangue empapava o joelho e a bainha do seu vestido lilás. Mas pergunte a si mesmo por que o seu lupino vinculado está protegendo alguém que não seja você. Eu não me importo nem um pouco com isso nesse momento, respondeu Castiel enquanto o som de centenas, se não mais, de patas batendo na terra soou ainda mais perto. Ele não podia estar falando sério. Tinha de se importar, pois era uma ótima pergunta. Você precisa se preocupar, advertiu a mãe dele, com um leve tremor na voz firme. Os vínculos foram quebrados. Os vínculos? Com as mãos trêmulas, virei os olhos arregalados para os degraus do templo, para onde Emil recuou lentamente. Naio estava empunhando suas espadas agora. Ela tem razão, proferiu Alastir, com a pele em torno da boca parecendo ainda mais branca. Eu consigo sentir o estigma primordial. A marca dela. Bons deuses. Sua voz tremia quando ele tropeçou para trás, quase pisando na coroa. Estão todos quebrados. Eu não fazia a menor ideia do que era esse estigma, mas, em meio à confusão e ao pânico crescente, havia algo estranho no que Alastir havia declarado. Se fosse verdade, então por que ele não estava na forma de lupino? Será que era porque ele já havia quebrado o vínculo de lupino com o antigo rei de Atlante há anos atrás? Veja os olhos deles, ordenou a rainha suavemente, apontando para o que eu já tinha visto. Sei que você não entende. Há coisas que você nunca precisou saber, Hawke. Sua voz falhou nesse momento, engrossando ao pronunciar o apelido dele, o nome que eu já havia acreditado não passar de uma mentira. Mas o que você precisa saber agora é que eles não servem mais à linhagem fundamental. Você não está seguro. Por favor, implorou ela. Por favor, preste atenção, Hawke. Como? Balbuciei. Como o vínculo poderia se quebrar? Isso não importa agora. O âmbar dos olhos de Castiel estava quase luminoso. Você está sangrando, disse ele, como se essa fosse a coisa mais importante em questão. Só que não era. Como? Repeti. É por causa do que você é. Eloana enrolou a mão esquerda nas saias do vestido. Você tem sangue de um deus nas veias. Eu sou mortal, interrompi. Uma mecha grossa de cabelo escuro caiu do seu coque quando ela sacudiu a cabeça. Sim, você é mortal, mas descende de uma divindade dos filhos dos deuses. Só é preciso uma gota do sangue de um deus. Ela engoliu em seco. Você pode ter mais que apenas uma gota, mas o que existe no seu sangue, o que existe em você, suplanta qualquer juramento que os lupinos tenham feito. Foi então que me lembrei do que Kieran dissera a respeito dos lupinos em Novo Paraíso. Os deuses deram uma forma mortal aos outrora selvagens lobos Kyo para que servissem como guias e protetores de seus filhos, as divindades. Outra coisa que Kieran dissera naquela ocasião explicava a reação da rainha. Olhei para a coroa que jazia aos pés de Nictus. Uma gota de sangue de uma divindade revogava qualquer reivindicação ao trono Atlante. Ah, deuses, havia uma boa chance de que eu desmaiasse. E isso não seria constrangedor? Eloana se virou para as costas rígidas do filho. Se você se aproximar dela agora, eles o verão como uma ameaça. Eles vão te trucidar. Meu coração palpitou até quase parar de pânico. Castiel parecia estar prestes a fazer isso. Atrás de mim, um dos lupinos menores avançou, latindo e mordendo o ar. Senti todos os músculos do corpo retesados. Castiel, tudo bem. Castiel não tirou os olhos de mim. Ninguém vai machucar Pope. Eu não vou permitir isso. O peito dele subiu com uma respiração funda e pesada. E você sabe disso, certo? Assenti enquanto respirava de modo rápido e superficial. Era a única coisa que eu entendia naquele momento. Está tudo bem. Eles só estão protegendo você. Foi então que Castiel sorriu para mim, mas foi um sorriso tenso. Ele olhou para minha esquerda para Kieran.
Não sei de tudo o que está acontecendo agora, mas você, todos vocês, querem mantê-la em segurança. E isso é tudo que quero. Vocês sabem que eu nunca machucaria. Prefiro arrancar o meu próprio coração a fazer algo do tipo. Ela está ferida. Preciso me certificar de que ela esteja bem e nada vai me impedir de fazer isso. Ele não pestanejou enquanto sustentava o olhar de Kieran, enquanto o trovão dos passos dos outros lupinos alcançava os degraus do templo. Nem mesmo você. Qualquer um de vocês. Vou destruir todos que ficarem no nosso caminho. O rosnado de Kieran se intensificou, e uma emoção que eu nunca senti emanando dele antes se derramou em mim. Era como raiva, mas mais antigo. E se parecia com aquele zumbido no meu sangue. Ancestral. Primordial. Em um instante pude ver tudo se desenrolando na minha mente como se estivesse acontecendo diante de mim. Kieran iria atacar. Ou talvez Jasper. Eu já tinha visto o tipo de dano que um lupino era capaz de infligir, mas Castiel não morreria facilmente. Ele faria exatamente o que havia prometido. Destruiria tudo o que estava entre nós dois. Lupinos morreriam, e se ele machucasse Kieran? Se fizesse pior do que isso, o sangue do lupino não mancharia apenas as mãos de Castiel, mas marcaria a sua alma até o dia da sua morte. Uma onda de lupinos atingiu o topo das escadas do templo, tanto pequenos quanto grandes, de várias cores diferentes. A chegada deles trouxe um conhecimento aterrorizante. Castiel era incrivelmente forte e ágil. Ele derrubaria muitos, mas cairia com eles. Ele morreria. Castiel morreria por minha causa, porque convoquei aqueles lupinos e não sabia como detê-los. Meu coração bateu descompassado. Um lupino perto da escada seguiu Emil enquanto ele continuava recuando. Outro rastreou Nile enquanto ele falava baixinho com o lupino, tentando argumentar com a criatura. Os outros tinham se concentrado nos guardas que cercavam o rei e a rainha, e alguns, deuses, vários deles se aproximaram de Castiel por trás. Aquilo havia virado um caos. Ninguém tinha controle sobre os lupinos. Respirei fundo conforme minha mente disparava, se libertando da dor e da inquietação. Alguma coisa aconteceu dentro de mim para fazer com que aquela gota de sangue de um deus quebrasse os vínculos. Eu suplantei os juramentos prévios e isso tinha de significar que eles agora me obedeciam. Pare, ordenei enquanto Kieran vociferava para Castiel, cujos lábios também estavam repuxados agora. Kieran, pare! Você não vai machucar Castiel. Elevei a voz quando um zumbido suave voltou ao meu sangue. Parem todos. Agora. Nenhum de vocês vai atacar. Foi como se um interruptor tivesse sido acionado na mente dos lupinos. Em um instante eles estavam preparados para atacar. No seguinte, eles se deitaram de barriga no chão, enfiando a cabeça entre as patas dianteiras. Eu ainda conseguia sentir a raiva deles, o antigo poder, mas já tinha diminuído, se dissipando em um fluxo constante. Emil abaixou a espada. Isso foi oportuno. Obrigado. Dei um suspiro entrecortado enquanto um tremor percorria os meus braços. Mal pude acreditar que aquilo tinha dado certo conforme examinava o templo, vendo todos os lupinos deitados. Todo o meu ser queria se rebelar contra uma confirmação do que a rainha tinha afirmado, mas, deuses, havia um limite para o que eu poderia negar. Olhei para Castiel com a garganta seca. Ele olhou para mim de olhos arregalados mais uma vez. Eu não conseguia respirar. Meu coração não desacelerava o suficiente para que eu compreendesse o que ele estava sentindo. Ele não vai me machucar. Vocês sabem disso, falei com a voz embargada conforme olhava para Jasper e depois para Kieran. Você me disse que ele era a única pessoa em ambos os reinos com quem eu estava a salvo. Isso não mudou. Kieran agitou as orelhas e então se levantou, recuando. Ele se virou, cutucando a minha mão com o focinho. Obrigada. Sussurrei, fechando os olhos por um breve instante. Só para você saber, murmurou Castiel, com os cílios volumosos semicerrados. O que você acabou de fazer e dizer me fez sentir um monte de coisas completamente inapropriadas nesse momento. Dei uma risada débil e trêmula. Tem alguma coisa muito errada com você. Eu sei. Ele repuxou o canto esquerdo dos lábios e a covinha apareceu. Mas você ama isso em mim. Amava sim. Deuses, e como amava. Jasper sacudiu o pelo enquanto virava a enorme cabeça de mim para Castiel. Ele se virou de lado, fazendo um som áspero e bufante. Foi então que os outros lupinos se mexeram, saindo de trás da árvore de sangue. Eu os observei passar por mim, assim como por Castiel e pelos outros de orelha em pé e balançando o rabo conforme se juntavam aqueles que desciam as escadas e saíam do templo. Dos lupinos, apenas Jasper, o filho e Delano permaneceram ali, e a sensação de tensão caótica se dissipou. Uma mecha de cabelo escuro caiu sobre a testa de Castiel. Você estava brilhando como prata de novo. Quando ordenou que os lupinos parassem, disse ele.
Não muito, não como antes, mas você ainda parecia o luar. Estava mesmo? Olhei para as minhas mãos. Elas pareciam normais. Eu não sei o que está acontecendo, sussurrei, com as pernas bambas. Eu não sei o que está acontecendo. Ergui o olhar até ele e o vi dar um passo em frente e depois mais outro. Não houve nenhum rosnado de alerta. Nada. Minha garganta começou a arder. Eu podia sentir as lágrimas brotando nos meus olhos. Não podia chorar. Eu me recusava. Tudo já tinha virado uma bagunça enorme sem que eu soluçasse histericamente. Mas eu estava tão cansada. Eu estava ferida, e mais do que fisicamente. Quando entrei naquele templo pela primeira vez e olhei para as águas cristalinas dos mares de Sion, me senti em casa. E eu sabia que as coisas seriam complicadas. Provar que a nossa união era verdadeira não seria nem de longe tão difícil quanto obter a aceitação dos pais de Castiel e do seu reino. Nós ainda precisávamos encontrar o irmão dele, o príncipe Malik. E o meu. Tínhamos que lidar com a rainha e o rei dos ascendidos. Nada seria fácil no nosso futuro, mas eu tinha esperança. Agora, me sentia uma tola. Tão ingênua. O lupino mais velho do Pontal de Espessa, aquele que ajudei a se curar depois da batalha, tinha me avisado sobre o povo de Atlântia. Eles não escolheram você. E agora eu duvidava de que algum dia o fizessem. Respirei de modo entrecortado e sussurrei. Eu não queria nada disso. Rugas de tensão envolveram a boca de Castiel. Eu sei. A voz dele soou áspera, mas seu toque foi delicado quando ele colocou a palma da mão sobre a bochecha que não parecia inchada. Castiel encostou a testa na minha, e eu senti o choque de percepção das nossas peles unidas percorrendo o meu corpo enquanto ele deslizava a mão no meu cabelo emaranhado. Eu sei, princesa, sussurrou ele, e fechei os olhos com força para conter uma onda de lágrimas ainda mais forte. Tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu prometo a você. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia garantir isso. Não mais. Eu me obriguei a engolir o nó de emoção que surgiu na minha garganta. Castiel beijou a minha testa manchada de sangue e então ergueu a cabeça. Emil? Você pode pegar as roupas de Delano e que eram dos cavalos para que eles possam mudar de forma sem traumatizar ninguém? Ficarei muito feliz em fazer isso, respondeu o Atlante. Eu quase ri. Acho que a nudez dele será a coisa menos traumatizante a acontecer hoje. Castiel não disse nada enquanto tocava na minha bochecha outra vez, inclinando a minha cabeça delicadamente para o lado. Em seguida, ele olhou para as pedras ainda jogadas no chão aos meus pés. Um músculo saltou em seu maxilar. Ele ergueu os olhos para mim, e eu vi que as suas pupilas estavam dilatadas, com apenas uma estreita faixa de âmbar visível. Eles tentaram apedrejar você? Ouvi um suspiro suave que pensei ter vindo da mãe de Castiel, mas não olhei para conferir. Eu não queria ver o rosto deles. Não queria saber o que eles sentiam naquele momento. Eles me acusaram de tramar com os ascendidos e me chamaram de devoradora de almas. Eu neguei, tentei falar com eles. As palavras saíram da minha boca apressadamente conforme eu ergui as mãos para tocá-lo, mas me detive. Eu não sabia o que o meu toque era capaz de fazer. Inferno, eu nem sabia o que era capaz de fazer sem tocar em alguém. Tentei argumentar, mas eles começaram a atirar pedras. Mandei-os parar com aquilo. Disse que já bastava e... não sei o que fiz. Comecei a olhar por cima do ombro dele, mas Castiel parecia saber o que eu procurava. Ele me deteve. Não tive intenção de matá-los. Você estava se defendendo. Ele estreitou as pupilas quando viu o meu olhar. Você fez o que tinha que fazer. Você estava se defendendo. Mas eu não toquei neles, Castiel, sussurrei. Foi como durante a batalha no Pontal de Espessa. Lembra-se dos soldados que nos cercaram? Quando eles tombaram, eu senti alguma coisa dentro de mim. E senti isso de novo aqui. Foi como se algo em mim soubesse o que fazer. Peguei a raiva deles e fiz exatamente o que uma devoradora de almas faria. Peguei a raiva e então a virei contra eles. Você não é uma devoradora de almas, disse a rainha Eloana de algum lugar não muito distante. No momento em que o éter no seu sangue se tornou visível, aqueles que a atacaram deveriam saber exatamente o que você era. O que você é? Éter, é o que algumas pessoas chamam de mágica, respondeu Castiel, mudando de posição como se estivesse bloqueando a mãe de mim. Você já viu isso antes? A névoa? Ele assentiu. É a essência dos deuses, o que existe no sangue deles e que lhes concede as suas habilidades e o poder de criação que todos eles tinham. Ninguém mais chama assim desde que os deuses foram hibernar e as divindades morreram. Ele me encarou. Eu já devia saber. Deuses, eu devia ter percebido. É fácil falar agora, declarou a rainha. Mas por que você pensaria nessa possibilidade? Ninguém esperaria uma coisa dessas. A não ser por você, acusou Castiel. E ele tinha razão. Ela sabia, sem sombra de dúvida.
E é claro que eu estava brilhando no momento da sua chegada, mas ela sabia com uma certeza inquestionável. Eu posso explicar, afirmou a mãe de Castiel quando Emil apareceu, carregando 2 alforjes. Ele se manteve longe de nós enquanto os deixava perto de Jasper e então recuava. Parece que muita coisa precisa ser explicada, declarou Castiel friamente. Mas teremos que fazer isso outra hora. O olhar dele vagou sobre a minha bochecha esquerda, e aquele músculo pulsou ao longo do seu maxilar mais uma vez. Preciso levá-la para um lugar seguro onde eu possa cuidar de você. Você pode levá-la para o seu antigo quarto na minha casa, anunciou Jasper, e me sobressaltei. Eu sequer o ouvirá mudar de forma. Comecei a olhar para ele, mas avistei pele enquanto ele estendia a mão para o alforje. Vai nos servir bem. Castiel pegou o que parecia ser um par de calças de Jasper. Obrigado. É seguro para você lá? Perguntei, e um sorriso irônico surgiu nos lábios de Castiel. Sim, ele estará seguro lá, afirmou Kieran. Fiquei tão chocada ao ouvir a voz de Kieran que me virei. E não me detive. Havia muita pele negra à mostra, mas ele ficou parado ali como se não estivesse na frente de todo mundo. Pela primeira vez eu não tive nenhuma dificuldade para ignorar o fato de que ele estava pelado. Olhei para os olhos dele. Estavam normais, de um azul vívido e marcante e sem a aura prateada. Você estava prestes a atacar Castiel. Kieran assentiu enquanto pegava as calças das mãos de Castiel. Estava mesmo, confirmou Castiel. Olhei de volta para o meu marido. E você ameaçou acabar com ele. A covinha surgiu na bochecha esquerda dele outra vez. Ameacei sim. Por que você está sorrindo? Isso não devia fazê-lo sorrir. Eu o encarei, com lágrimas idiotas ardendo nos olhos. Não me importava que tivéssemos plateia. Isso não pode acontecer nunca mais. Você está me ouvindo? Virei-me para Kieran, que arqueou a sobrancelha enquanto puxava a calça para cima sobre os quadris esguios. Vocês dois estão me ouvindo? Eu não vou permitir. Não vou. O toque leve de Castiel na minha bochecha atraiu o meu olhar de volta para ele conforme se aproximava de mim. Ele estava perto o suficiente para que o seu peito roçasse no meu com cada fôlego. Não vai acontecer de novo, Pope. Ele deslizou o polegar rapidamente sob o meu olho esquerdo. Combinado? Combinado. Kieran pigarreou. Eu não, e então se calou, mas o pai dele não. Contanto que o príncipe não dê nenhum motivo para nos comportarmos de forma diferente, nós o protegeremos tão ferozmente quanto protegeremos você. Nós, toda a raça dos lupinos. Era disso que Alashir estava falando quando disse que todos os vínculos tinham sido quebrados. Eu tinha um monte de perguntas para fazer, mas repousei a cabeça no peito de Castiel. Não foi muito bom, porque senti uma explosão de dor na cabeça. Mas não me importei pois quando respirei fundo, eu só senti o cheiro de especiarias e pinho. Castiel passou o braço cuidadosamente em volta das minhas costas e eu pensei tê-lo sentido estremecer. Espere aí, interrompeu Kieran. Onde está Beckett? Ele estava com você quando partiu. Castiel recuou ligeiramente. É verdade. Beckett se ofereceu para mostrar o templo a você. Ele estreitou os olhos enquanto olhava para mim. Foi quem a trouxe até aqui. Uma onda de arrepios percorreu a minha pele. Beckett. Senti um aperto no peito ao pensar no jovem lupino que passou a maior parte da viagem atrás de borboletas. Eu ainda não conseguia acreditar que ele havia me levado até ali sabendo o que esperava por mim. Mas me lembrei do gosto amargo do seu medo naquele dia no pontal de Espessa. Ele tinha pavor de mim. Ou será que estava com medo de outra coisa? Suas emoções eram confusas. Ele passou de agir de modo normal perto de mim, todo feliz e sorridente, para de repente sentir medo e ansiedade, como estava quando me levou até ali. Ele sumiu antes que os outros aparecessem, disse a Castiel. Não sei para onde foi. Encontre Beckett, ordenou ele, e Delano, ainda na forma de lupino, inclinou a cabeça. Niall? Emil? Vão com ele. Certifiquem-se de que Beckett seja trazido vivo até mim. Os 2 atlantes assentiram e fizeram uma reverência. Nada no tom de voz de Castiel sugeria que a parte sobre ser trazido vivo fosse uma coisa boa. Ele é só um garoto. Observei Delano sair correndo, desaparecendo rapidamente com Niall e Emil. Ele estava assustado. E pensando bem, Pope. Castiel colocou as pontas dos dedos na minha bochecha, logo abaixo de um ponto dolorido. Ele abaixou a cabeça, roçando os lábios no corte. Tenho 2 coisas a dizer. Se Beckett teve alguma coisa a ver com isso, eu não me importo com o que nem com quem ele é, e muito menos com os seus sentimentos. Ele ergueu a voz até que todos que continuavam no templo pudessem ouvi-lo, incluindo seus pais. Uma ação contra minha esposa é uma proclamação de guerra contra mim. Seu destino já está selado. E em segundo lugar, ele abaixou a cabeça ainda mais.
Dessa vez, os lábios dele roçaram nos meus em um beijo suave. Eu quase não o senti, mas ainda assim meu estômago se revirou. Então ele levantou a cabeça, e eu vi nas suas feições a imobilidade total de um predador concentrado na sua presa. Eu já tinha visto aquilo antes que ele arrancasse o coração de Landel em Novo Paraíso. Castiel virou a cabeça para o lado, olhando para o único lupino que continuava ali, agora de pé sobre as duas pernas. Capítulo 2. Alashir da Venvel era o conselheiro dos pais de Castiel. E quando o rei Malek acendeu a amante Isbete, foi Alashir quem alertou a rainha Eloana, quebrando o vínculo entre ele e o agora exilado, e provavelmente morto, rei. Só os deuses sabiam quantos Atlantes Alashir havia salvado ao longo dos anos, ajudando-os a fugir de Solis e dos Ascendidos, que usavam o seu sangue para fazer mais vampiros. Quem sabe como as coisas poderiam ter sido diferentes para minha família se eles tivessem encontrado Alashir? Eles ainda poderiam estar vivos, vivendo uma vida feliz e próspera em Atlântia. E o meu irmão Ian também estaria lá. Em vez disso, ele estava na Carsodonia e provavelmente era um deles agora, um ascendido. Engoli em seco, deixando esses pensamentos de lado. Não era a hora para isso. Eu gostava de Alashir. Ele fora gentil comigo desde o início. Além do mais, eu sabia que Castiel o respeitava e se importava com o lupino. Se Alashir tivesse participado daquilo, isso magoaria Castiel profundamente. Para falar a verdade, eu esperava que nem Alashir nem Beckett tivessem nada a ver com isso, mas não acreditava em coincidências há muito tempo. E naquela noite em que os ascendidos chegaram ao Pontal de Espessa, eu me dei conta de uma coisa a respeito de Alashir que não me agradou nem um pouco. Aquilo havia caído no esquecimento quando os ascendidos chegaram e com tudo o que aconteceu depois, mas veio à tona outra vez. Castiel pretendia se casar com Sheia, a filha de Alashir, mas então foi capturado pelos ascendidos e Sheia traiu a ele e ao irmão para tentar salvar a própria vida. Todo mundo, incluindo Alashir, acreditava que Sheia havia morrido de modo heróico, mas eu sabia da verdadeira tragédia de como ela morrera. No entanto, Alashir também tinha uma sobrinha neta, uma lupina com quem ele e o rei Valin esperavam que Castiel se casasse após o seu retorno ao reino. Algo que ele havia mencionado durante o jantar, alegando que acreditava que Castiel já tivesse me contado. Eu não sabia muito bem se ele realmente acreditava naquilo, mas esse não é o ponto. Eu não podia ser a única pessoa que achava isso tudo estranho. A filha de Alashir? E agora sua sobrinha neta? Eu duvidava muito que não houvesse um monte de lupinas ou atlantes que também seriam adequadas para se casar com Castiel, ainda mais quando ele não havia dado nenhuma indicação de que estaria interessado em tal união. Nada disso tornava Alashir culpado, mas era esquisito. Agora o lupino parecia absolutamente pasmo enquanto retribuía o olhar de Castiel. Eu não sei o que você acha que Beckett fez ou como isso teria alguma coisa a ver comigo, mas o meu sobrinho nunca se envolveria em algo assim. Ele é um filhote. E eu iria. Calha a porra da boca, rosnou Castiel enquanto eu espiava por cima do ombro dele. O lupino empalideceu. Castiel, não me faça repetir, interrompeu ele se virando para os guardas. Prendam Alashir. O quê? Explodiu Alashir quando metade dos guardas se viraram para ele enquanto os outros olhavam nervosamente de Castiel para o único rei e rainha que conheciam. O rei estreitou os olhos para o filho. Até onde sabemos, Alashir não cometeu nenhum crime. Talvez não. Talvez ele seja completamente inocente, assim como o sobrinho neto. Mas até que tenhamos certeza, quero que ele seja detido, afirmou Castiel. Prendam-no ou eu mesmo farei. Jasper avançou, rosnando baixo enquanto retesava os músculos sob a pele humana. Os guardas se mexeram nervosamente. Esperem! Gritou Alashir com o rosto afogueado conforme a raiva pulsava ao seu redor. Ele não tem a autoridade necessária para dar ordens aos guardas da coroa. Imaginei que a guarda da coroa fosse muito parecida com a guarda real que servia aos ascendidos. Eles só recebiam ordens da rainha Ileana, do rei Jalara e dos ascendidos que governassem uma cidade ou vila. Corrija-me se eu estiver errado. Acho que não, mas coisas estranhas acontecem, disse Castiel, e eu franzi as sobrancelhas. Minha mãe retirou a coroa e mandou que todos aqui se curvassem diante da nova rainha, que por acaso é minha esposa. Sendo assim, de acordo com a tradição de Atlântia, isso me torna o rei, não importa em que cabeça a coroa esteja. Meu coração despencou dentro do peito. Rei, rainha, aquilo não poderia ser sobre nós. Você nunca quis o trono nem as obrigações que acompanham a coroa, disparou Alashir. Você passou décadas tentando libertar o seu irmão para que ele pudesse assumir o trono. E agora quer reivindicá-lo? Quer dizer que desistiu do seu irmão? Respirei fundo quando a raiva tomou conta de mim.
Alastir, mais do que qualquer um, sabia o quanto encontrar e libertar Malik significava para Castiel, e as suas palavras o magoaram profundamente. Senti de Castiel o que captei na primeira vez em que o vi, uma frieza que se parecia com gelo na minha pele. Castiel estava em constante sofrimento, e embora diminuísse um pouco a cada dia, a agonia que ele sentia por causa do irmão nunca estava longe da superfície. Fazia pouco tempo que ele havia se permitido sentir algo que não fosse culpa, vergonha e angústia. Eu nem percebi que tinha avançado até que vi que não estava mais sob a sombra da árvore de sangue. Castiel não desistiu de Malik. Retruquei antes que pudesse encontrar a minha maldita adaga e atirá-la pelo templo. Nós vamos encontrar e libertar o irmão dele. Malik não tem nada a ver com isso. Ah, deuses! Eloana levou a mão até a boca enquanto se virava na direção do filho. A dor contraía as suas feições e, de repente, uma tristeza profunda emanou dela em uma onda intensa. Eu não era capaz de ver, mas o sofrimento dela era como uma sombra constante que a seguia, assim como acontecia com Castiel. Ele martelou os meus sentidos, arranhando a minha pele como vidro quebrado. Hawke, o que foi que você fez? Minha concentração se voltou para Valen quando interrompi a conexão com a mãe de Castiel antes que ela me oprimisse. Uma pulsação de dor o cercava, permeada por uma explosão de raiva desesperada. Mas ele a bloqueou com uma força que eu não podia deixar de admirar e invejar. Valen se inclinou e sussurrou no ouvido da esposa, que fechou os olhos e assentiu para o que quer que ele tenha dito. Ah, deuses, eu não deveria ter dito aquilo. Sinto muito. Entrelacei as mãos com força. Eu não. Você não tem motivo para se desculpar, interrompeu Castiel, olhando por cima do ombro para mim e retribuindo o meu olhar. O que emanava dele era quente e doce, ofuscando um pouco da dor gélida. Sou eu quem deveria pedir desculpas, afirmou Alastir com a voz áspera, me surpreendendo. Não deveria ter mencionado Malik. Você tem razão. Castiel o encarou, e eu percebi que ele não sabia o que fazer com o pedido de desculpas de Alastir. Nem eu. Em vez disso, ele se voltou para os pais. Sei o que vocês devem estar pensando. Alastir também achava isso. Vocês acreditam que o meu casamento com Penelaf é mais um plano em vão para libertar Malik, não é? Sussurrou a mãe dele com os olhos cheios de lágrimas. Nós sabemos que você a sequestrou para usá-la. De fato, confirmou Castiel. Mas não foi por isso que nos casamos. Não é por isso que estamos juntos. Ouvir aquilo costumava me incomodar. A verdade sobre como Castiel e eu chegamos àquele ponto era incômoda, mas já não me fazia sentir como se eu não merecesse estar ali. Olhei para a aliança no meu dedo indicador e para o redemoinho dourado na palma esquerda. Repuxei os cantos dos lábios. Castiel tinha vindo atrás de mim com a intenção de me usar, mas isso mudou muito antes que nós dois nos dessemos conta. O como não importava mais. Eu quero acreditar nisso, sussurrou a mãe dele. Sua preocupação era opressiva, como um cobertor grosso e áspero. Talvez ela até quisesse acreditar, mas ficou evidente que não acreditava. Isso é outra coisa que precisamos debater. Valen pigarreou e deu para perceber que ele também duvidava da motivação do filho. Por enquanto, você não é o rei, nem ela é a rainha. Eloana teve um rompante de comoção quando tirou a coroa, afirmou ele, apertando os ombros da esposa. O modo como ela contraiu o rosto inteiro ao ouvir o comentário do marido foi algo que senti no fundo da alma. É preciso haver uma coroação, e a coroa não pode ser contestada. Contestar a coroação dela? Jasper riu enquanto cruzava os braços sobre o peito. Mesmo que ela não fosse casada com um herdeiro, sua reivindicação ao trono não pode ser contestada. Você sabe disso. Todos nós sabemos disso. Senti o estômago embrulhado como se estivesse na beira do precipício nas montanhas Skotos. Eu não queria o trono. Nem Castiel. Seja como for, continuou Valen lentamente, estreitando os olhos, até descobrirmos quem está envolvido nisso e tivermos tempo de conversar. Alastir deve ser mantido em um lugar seguro. Alastir se virou para ele. Isso é algo que você vai aceitar de bom grado. Valen silenciou o Lupino com um olhar, e era evidente de quem Castiel havia herdado aquela habilidade. É tanto para o seu benefício quanto o dos outros. Lute contra isso, e aposto que Jasper, Kieran ou meu filho vão pular na sua garganta em questão de segundos. E não posso prometer fazer nada para impedi-los. Castiel abaixou o queixo e abriu um sorriso tão frio quanto o primeiro sopro do inverno. As pontas das suas presas apareceram. Serei eu. Alastir olhou de Jasper para o príncipe. Pousou as mãos ao lado do corpo, com o peito subindo em uma respiração pesada. Fixou os olhos azuis invernais em Castiel. Você é como um filho para mim. Você teria sido meu filho se o destino não tivesse reservado outra coisa para nós, afirmou ele, e eu sabia que ele estava pensando na filha.
A sinceridade das suas palavras, a crueza da dor que ele sentia penetraram nele, cortando-o profundamente, e caíram como uma chuva gélida, aumentando ainda mais quando Castiel não disse nada. O modo como ele havia mantido aquele grau de sofrimento oculto de mim era impressionante. A verdade sobre o que está acontecendo aqui vai ser revelada. Todos saberão que eu não sou ameaça. Foi então que senti aquilo conforme olhava para Alashir. Uma onda de determinação e firmeza bombeando ardentemente nas suas veias. Foi rápido, mas o instinto explodiu dentro de mim, me dando um sinal de alerta que não entendi completamente. Dei um passo em frente. Castiel, não fui rápida o bastante. Protejam o rei e a rainha, comandou Alashir. Vários dos guardas se moveram, cercando os pais de Castiel. Um deles estendeu a mão por trás das costas. Valen girou o corpo. Não. Jasper disparou para frente, mudando de forma no meio de um salto enquanto Eloana dava um grito rouco. Não. Uma flecha atingiu o Lupino no ombro, detendo-o em pleno ar. Ele caiu, voltando à forma humana antes de se chocar contra o mármore rachado. Cambaleei para trás, chocada quando Jasper ficou imóvel, com uma cor cinza pálida tomando conta da sua pele. Ele estava. Meu coração congelou quando ouvi o som de ganidos e rosnados agudos vindos de baixo do templo. Os outros lupinos. Uma flecha zuniu no ar, atingindo o que era enquanto ele saltava em minha direção. Um grito ficou preso na minha garganta conforme eu segui até ele. Kieran se equilibrou antes de cair, endireitando as costas e então se curvando. Os tendões do seu pescoço se projetaram quando eu o encarei. Seus olhos tinham um tom de azul prateado luminoso quando ele esticou a mão para a flecha que se projetava do ombro, uma haste fina contendo um líquido acinzentado. Fuja, rosnou ele, dando um passo rígido e estranho na minha direção. Fuja! Corri na direção dele, pegando pelo braço quando uma de suas pernas se dobrou sob o peso do corpo. A pele dele, deuses, ele parecia um bloco de gelo. Tentei segurá-lo, mas ele era pesado demais e caiu de costas no chão enquanto Castiel se aproximava de mim e passava o braço pela minha cintura. Horrorizada, vi a palidez acinzentada tomando conta da pele negra de Kieran e não senti nada, nem emanando dele, nem de Jasper. Eles não podiam estar. Isso não podia estar acontecendo. Kieran. De repente, Castiel me colocou atrás de si, dando um rugido de fúria com um gosto de raiva ardente. Alguma coisa o atingiu afastando de mim. A mãe dele gritou, e ergui a cabeça a tempo de ver a rainha Eloana dando uma cotovelada no rosto de um guarda. Ossos estalaram e cederam conforme ela começou a correr, mas outro guarda a agarrou por trás. Parem! Parem com isso agora! Ordenou Eloana. Eu ordeno. O pânico cravou as garras em mim quando vi a flecha se projetando da lombar de Castiel, também vazando aquela estranha substância acinzentada. Mas ele continuava postado diante de mim, brandindo a espada. O som que reverberou dele prometia a morte. Ele deu um passo à frente. Outra flecha veio da entrada do templo, atingindo Castiel no ombro no instante em que vi Valen cravar a espada no abdômen de um homem empunhando um arco. O projétil perfurou a perna de Castiel, empurrando-o para trás. Eu o peguei pela cintura enquanto ele perdia o equilíbrio, mas assim como Kieran, ele era pesado demais. A espada tilintou no mármore quando ele tombou com força no chão, seu corpo comprido arqueando conforme ele jogava a cabeça para trás. Os tendões do seu pescoço incharam enquanto eu caía ao lado dele, sem nem sentir o impacto nos joelhos. O líquido acinzentado gotejava das feridas, se misturando ao sangue. Ele repuxava os lábios sobre as presas. As veias inchavam e escureciam sob a pele. Não! Não, não, eu não consegui respirar quando os olhos dilatados e selvagens dele encontraram os meus. Isso não está acontecendo. Essas palavras se repetiam sem parar na minha mente conforme eu me inclinava sobre ele, segurando seu rosto com as mãos trêmulas. Gritei ao sentir a sua pele fria. Nada vivo era tão frio assim. Ah, deuses, a pele dele nem se parecia mais com carne. Pope, arfou ele enquanto estendia a mão para mim. Uma película cinza se infiltrou no branco dos seus olhos e depois nas íris, embotando o âmbar vibrante. Ele ficou imóvel, com o olhar fixo em algum ponto ao longe. Seu peito não se mexia. Castiel, sussurrei, tentando sacudi-lo, mas a pele dele, o corpo inteiro tinha endurecido como pedra. Ele estava congelado, com as costas arqueadas, uma perna dobrada e um braço levantado na minha direção. Castiel. Não houve resposta. Agucei os sentidos para ele, procurando desesperadamente por qualquer indício de emoção, qualquer coisa. Mas não havia nada. Era como se ele tivesse entrado no nível mais profundo do sono ou estivesse. Não. Ele não podia ter partido.
Ele não podia estar morto. Apenas alguns segundos se passaram do momento em que Alashir proferiu a sua ordem inicial até Castiel estar deitado diante de mim, com o corpo desprovido da vibração da vida. Olhei rapidamente por cima do ombro. Nem Jasper nem Kieran se mexiam, e a pele deles havia assumido um tom cinza escuro, cor de ferro. A agonia alimentada pelo pânico tomou conta de mim, se entrincheirando ao redor do meu coração acelerado enquanto eu passava a mão pelo peito de Castiel, procurando por batimentos cardíacos. Por favor, sussurrei com lágrimas nos olhos. Por favor, não faça isso comigo. Por favor, nada, eu não conseguia sentir nada nele, nem em Kieran, nem em Jasper. Um zumbido surgiu no âmago do meu ser enquanto eu olhava para Castiel, para o meu marido. Meu coração gêmeo. Meu tudo. Eu o havia perdido. Minha pele começou a vibrar conforme uma raiva sombria vinda do fundo da alma emergia de dentro de mim. Deixava um gosto metálico no fundo da minha garganta e queimava como fogo nas minhas veias. Senti o gosto da morte. E não do tipo que tinha acontecido ali, mas do tipo final. A fúria cresceu e se expandiu até que não pude mais contê-la. Eu nem tentei detê-la enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto e caíam na pele cor de ferro de Castiel. A raiva chicoteou golpeando o ar e se infiltrando na pedra. Embaixo de mim, senti o templo começar a tremer ligeiramente outra vez. Alguém estava gritando, mas eu não conseguia entender mais nada. Inclinei-me sobre Castiel e peguei sua espada caída enquanto roçava meus lábios nos lábios frios e imóveis dele. Aquela coisa ancestral dentro de mim pulsou e latejou como antes quando eu me levantei e me virei. Um vento forte soprou no chão do templo, apagando o fogo das tochas. As folhas da árvore de sangue farfalharam como ossos secos conforme eu segurava a espada curta com força. Eu não vi os pais de Castiel, e nem mesmo Alashir. Havia dezenas de pessoas diante de mim, todas vestidas de branco, empunhando espadas e adagas. Máscaras de metal familiares, aquelas usadas pelos descendidos, cobriam os seus rostos. Vê-las agora deveria ter me deixado apavorada, mas só me deixou furiosa. Aquele poder primitivo emergiu, tomando todos os meus sentidos. Silenciou todas as emoções dentro de mim até que restasse apenas uma: vingança. Não havia mais nada, nenhuma empatia, nenhuma compaixão. Eu ainda era eu mesma, e no entanto eu era algo completamente diferente. Não havia nuvens no céu de um tom deslumbrante de azul. Não choveu sangue, mas a minha carne faiscou. Brasas prateadas dançaram sobre a minha pele e crepitaram quando cordões finos se estenderam de mim, envolvendo as colunas como teias de aranha reluzentes e fluindo pelo chão em uma rede de veias brilhantes. Minha raiva havia se tornado uma entidade tangível, uma força viva da qual ninguém poderia escapar. Dei um passo em frente e a camada superior da pedra se estilhaçou sob a minha bota. Minúsculos pedaços de pedra e poeira se soltaram e afundaram. Vários dos agressores mascarados recuaram quando fissuras estreitas surgiram nas estátuas dos deuses. As rachaduras no chão aumentaram. Um agressor mascarado saiu do cerco e correu na minha direção. A luz do sol refletiu na lâmina de sua espada quando ele a ergueu no ar. Não me mexi quando o vento levantou as mechas emaranhadas do meu cabelo. Ele berrou quando abaixou o cabo da arma na minha direção. Eu o peguei pelo braço, detendo o golpe enquanto cravava a lâmina de Castiel em seu peito. O vermelho se derramou na frente de sua túnica e ele estremeceu, caindo para o lado. Mais 4 me atacaram, e eu me esquivei sob o braço de um deles enquanto brandia a lâmina para cima, cortando a garganta de outro. O sangue espirrou quando girei o corpo, enfiando a espada através da máscara de metal. Senti uma dor aguda e pungente nas costas quando pisei no peito do homem e fiz força para tirar a lâmina do seu crânio. A mão de alguém me agarrou e girei o corpo, enterrando a lâmina no abdômen do agressor. Puxei o punho da espada bruscamente enquanto a arrastava pelo estômago do homem, expressando a raiva dentro de mim com um grito. A raiva pulsou no ar ao meu redor, e uma estátua aos fundos do templo se partiu em duas. Pedaços de pedra despencaram no chão. Outra onda de dor percorreu minha perna. Eu me virei, brandindo a espada em um arco alto. A lâmina não encontrou muita resistência. Uma adaga caiu na minha mão enquanto uma cabeça e uma máscara rolavam na direção contrária. Com o canto do olho vi um dos descendidos pegando o corpo rígido de Kieran pelos braços. Girei a adaga na mão, levei o braço para trás e a atirei. A lâmina o atingiu na garganta e o agressor cambaleou para trás, levando a mão ao pescoço. O movimento chamou a minha atenção. Uma turba de agressores mascarados corria pelo templo. Luz prateada surgiu no meu campo de visão quando ouvi uma voz feminina, sussurrando dentro de mim. Não era para ser assim. Em um vislumbre eu a vi, com os cabelos como luar enquanto enfiava as mãos no chão.
Algum conhecimento inerente me informou que ela estava onde esse templo ficava agora, mas em outra época, quando o mundo era um lugar desconhecido. Ela jogou a cabeça para trás, gritando com uma espécie de fúria dolorosa que latejava implacavelmente dentro de mim. Luz prateada se infiltrou no solo, irradiando a partir do seu toque. O chão se abriu e dedos finos e descorados cavaram a terra ao seu redor, nada além de ossos. As palavras chegaram até mim mais uma vez. Eu estou cheia disso, cheia de tudo, assim como eu estava. Estremeci, e a imagem da mulher desapareceu assim que larguei a espada. Na minha mente vazia, imaginei os cordões reluzentes se afastando das colunas. Eles fizeram isso diante de mim, cobrindo uma dúzia de agressores como uma teia fina. Eu queria que eles sentissem como me sentia por dentro. Destroçada, confusa, perdida. Ossos se partiram. Braços e pernas estalaram. Colunas se quebraram. Eles tombaram como mudas arrancadas. Outros se afastaram de mim para correr. Fugir. Eu não permitiria isso. Eles iriam pagar. Todos sentiriam o gosto da minha ira e se afogariam nela. Eu ia derrubar aquela estrutura e, em seguida, destruir o reino inteiro para garantir que continuasse assim. Eles sentiriam o que havia dentro de mim, o que eles causaram. 3 vezes mais. A raiva se derramou de mim com mais um berro conforme eu avançava, levantando os braços. Os cordões se ergueram do chão. Na minha mente eles cresceram e se multiplicaram, se estendendo das câmaras de Nictus até as árvores e a cidade lá embaixo. Comecei a subir. No meio do caos, eu o vi. Alashir estava na frente do templo, fora do alcance da raiva e energia pulsantes. Não senti medo emanando dele, apenas aceitação, enquanto ele olhava para mim como se esperasse por isso. Alashir retribuiu o meu olhar. Eu não sou uma ameaça para Atlântia, falou. Você é. Você sempre foi a ameaça. A dor explodiu na parte de trás da minha cabeça, tão repentina e avassaladora que nada poderia impedir que a escuridão tomasse conta de mim. Despenquei naquele abismo. Capítulo 3. Que florzinha linda! Que linda papoula! Colha e veja-a sangrar. Já não é mais tão bonita. Despertei inalando um ar que tinha cheiro de terra molhada e decomposição. A terrível estrofe ainda ecoava em minha cabeça dolorida quando abri os olhos e arfei, sufocando um grito. Órbitas vazias e escuras olhavam para mim de um crânio empoeirado e sujo. Com o coração martelando contra as costelas, eu me endireitei e rastejei para trás. Havia me movido cerca de 30 centímetros quando algo me apertou dolorosamente, sacudindo meus braços e pernas. Cerrei os dentes, reprimindo um gemido quando a pele dos meus pulsos e abaixo dos joelhos começou a arder. Alguém havia tirado o meu suéter e me deixado apenas com a combinação fina que eu usava por baixo da blusa. Qualquer preocupação que eu pudesse ter sobre onde estavam o suéter e as minhas calças ou sobre como o corpete justo da combinação não escondia quase nada desapareceu assim, que olhei para as minhas mãos. Ossos polidos da cor de marfim prendiam os meus pulsos. Ossos e vinhas. E uma parte deles estava cravada na minha pele. Levantei uma perna com cuidado, com o peito arfando quando vi a mesma coisa logo abaixo dos joelhos. Após uma inspeção mais atenta, percebi que não eram vinhas. Pareciam ser alguma espécie de raiz. O sangue seco sujou as minhas panturrilhas quando estendi a mão até a algema. Uma dor ardente percorreu os meus pulsos, me detendo. Deuses, sibilei por entre os dentes enquanto me recostava cuidadosamente em algo duro, úmido e frio. Uma parede? Com a garganta seca, meu olhar seguiu o emaranhado de ossos e raízes até o ponto onde se conectavam com a parede. Soltei arquejos curtos e entrecortados quando avistei a coisa ao meu lado. Fios de cabelos loiros finos e oleosos pendiam em tufos do crânio. Restavam apenas algumas peças de roupas esfarrapadas, escurecidas pelo tempo e pela sujeira. Eu não fazia a menor ideia se era um homem ou uma mulher, mas era evidente que o esqueleto estava ali há décadas, talvez até mesmo séculos. Havia um tipo de lança sobre o peito do cadáver, com a lâmina preta como carvão. Todo o meu ser ficou gelado quando vi os mesmos ossos e raízes ao redor dos pulsos e tornozelos. Prendi o fôlego quando vi o que havia do outro lado do corpo. Mais restos presos da mesma maneira. E havia outro e mais outro, encostados ao longo de toda a extensão da parede. Dezenas deles. Ah, deuses! Vasculhei os arredores com os olhos arregalados. Tochas se projetavam das colunas preto-acinzentadas no centro do aposento e mais para trás, lançando um brilho laranja sobre. O horror tomou conta de mim quando vi inúmeras lajes de pedra erguidas, caixas compridas e retangulares situadas entre duas fileiras de colunas. Ah, deuses! Eu sabia o que eram. Sarcófagos.
sarcófagos envoltos por ossos retorcidos e correntes de raízes, as amarras cobrindo cada um deles. Eu estava em uma cripta, e estava óbvio que eu não era a primeira a ficar detida ali. O pânico subiu pela minha garganta, tornando ainda mais difícil respirar no ar frio e úmido. Meu coração batia assustadoramente rápido. A náusea aumentou, fazendo meu estômago se contrair enquanto eu examinava as sombras atrás dos sarcófagos e colunas. Eu não me lembrava como tinha ido parar ali nem há quanto tempo estava. Castiel. Uma imagem dele se formou na minha mente, estendendo a mão para mim enquanto a sua pele ficava cinza e endurecida. A pressão se agarrou ao meu peito, apertando meu coração. Fechei os olhos com força para conter as lágrimas, mas foi inútil. Eu ainda o via, as costas arqueadas e o corpo contorcido, os olhos embotados, o olhar fixo. Ele não podia estar morto. Nem Kieran ou Jasper. Eles tinham que estar bem. Eu só precisava sair dali e encontrá-los. Tentei ficar de pé. As amarras estalaram contra a minha pele, cravando ainda mais fundo. Entreabri os lábios secos com um grito rouco conforme caía de costas contra a parede. Respirei fundo e levantei o braço para ver melhor a corrente. Esporas. Os ossos tinham esporas afiadas. Merda, sussurrei, estremecendo ao ouvir a minha própria voz. Precisava me acalmar. Não podia entrar em pânico. Os lupinos, eles me ouviriam, não é? Ao menos foi o que Castiel e os outros sugeriram. Que eles tinham ouvido ou sentido meu desespero e respondido. E eu estava definitivamente desesperada agora. Mas eu os ouvi ganindo de dor assim que Jasper e Kieran foram atingidos. Nenhum deles alcançou o topo do templo depois disso. E se eles também estivessem? Levei as mãos até o rosto. A corrente cedeu o suficiente para que eu pudesse tocá-lo sem sentir dor. Pare com isso, eu disse a mim mesma. Eles não podiam ter matado todos os lupinos. Eles, ou seja, Alastir, a raiva e a incredulidade conflitavam dentro de mim enquanto eu me concentrava em estabilizar a respiração. Eu ia sair dali. Encontraria Castiel, Kieran e os outros. Eles tinham que estar bem. Em seguida, ia matar Alastir. De modo lento e doloroso. Guardei essa promessa no coração, soltei o ar lentamente e abaixei as mãos. Eu já tinha sido acorrentada antes. Aquela vez em Novo Paraíso não fora tão ruim quanto naquele momento, mas eu já tinha estado em situações ruins antes com o Duque Teerman e o Lord Mazin, como na carruagem com o Lord Shaney, que estava prestes a ceder à sede de sangue. Eu tinha que manter a calma. Não podia me entregar ao pânico. Se fizesse isso eu perderia o controle, como havia perdido nas câmaras de Nictus. Não, eu não tinha perdido o controle quando matei aquelas pessoas. Eu ainda estava lá. Eu só não tentei me conter nem restringir o poder que havia nascido dentro de mim. Eu nem me sentia mais culpada. Também não achava que ficaria com remorso mais tarde. Minhas pernas e costas latejavam por causa das feridas que aquelas lâminas haviam causado quando olhei para o ponto onde as amarras se conectavam com a parede. Nenhum elo segurava a corrente no lugar. Ela não estava apenas fundida à parede, mas era uma parte dela, como um apêndice. Que tipo de cripta era aquela? Eu não conseguiria quebrar uma pedra, mas ossos e raízes eram frágeis em comparação. Gerei o pulso com cuidado para criar uma tensão que não pressionasse a pele. Segurei o outro pedaço de ossos e raízes com a outra mão. Eu não faria isso se fosse você. Virei a cabeça na direção da voz masculina. O som vinha das sombras atrás das colunas iluminadas. Os ossos que você está segurando não são ossos comuns, continuou a voz masculina. São os ossos dos antigos deuses. Repuxei os lábios e larguei as amarras imediatamente. Uma gargalhada ecoou das sombras, e eu fiquei paralisada outra vez. Aquela risada me parecia familiar, assim como a voz. E por serem os ossos das divindades, eles contêm a magia primitiva, o éter, acrescentou ele. Você sabe o que isso significa, Penelaf? Esses ossos são inquebráveis, imbuídos por aqueles que têm o sangue dos deuses nas veias. A voz soou mais perto, e eu me retesei. Era uma técnica bastante arcaica criada pelos próprios deuses, destinada a imobilizar aqueles que se tornaram muito perigosos, uma ameaça grande demais. Dizem que foi o próprio Nictus quem conferiu o poder aos ossos dos mortos. Uma proeza que realizou enquanto reinava sobre os mortos nas terras sombrias. Quando ele era o sombrio, aquele que é abençoado, o portador da morte e o guardião das almas. O deus primordial do povo e dos términos. As terras sombrias? Reinava sobre os mortos? Nictus era o deus da vida, o rei de todos os deuses. Rain era o deus do povo e dos términos. Eu nunca tinha ouvido falar das terras sombrias antes, mas só pelo nome não me parecia um lugar sobre o qual eu quisesse saber. Mas estou divagando, prosseguiu o estranho, e eu vi a silhueta escura e nebulosa de um homem na escuridão.
Apertei os olhos e me concentrei, mas não senti nada emanando dele. Se você puxar essas amarras, elas vão apertar ainda mais. Se continuar fazendo isso, elas vão cortar sua carne e ossos. Mais cedo ou mais tarde, vão acabar decepando seus membros. Não precisa acreditar em mim, é só olhar com atenção para o cadáver ao seu lado. Eu não queria olhar nem tirar os olhos da forma sombria, mas não pude evitar. Espiei o corpo ao meu lado e baixei os olhos para o chão. Havia o esqueleto de uma mão ali. Ah, deuses! Para sua sorte, você só tem o sangue dos deuses nas veias. Não é uma divindade como eles. Você iria sangrar e morrer bem rápido. Sabe a divindade que está ao seu lado? Perguntou o homem e eu voltei a atenção para ele. A massa sombria estava mais perto agora, tendo parado perto da luz do fogo. Ele ficou cada vez mais fraco e faminto até que o seu corpo começou a se canibalizar. Esse processo deve ter levado séculos. Séculos? Estremeci. Você deve estar se perguntando o que ele poderia ter feito para justificar uma punição tão terrível. O que será que ele e os outros que preenchem as paredes e os caixões fizeram? Perguntou ele. E sim, uma parte de mim estava imaginando isso. Eles se tornaram perigosos demais. Muito poderosos. Muito imprevisíveis. Ele fez uma pausa e eu engoli em seco. Não precisei pensar muito para presumir que aqueles contra a parede e diante de mim eram divindades. Uma ameaça enorme. Assim como você. Eu não sou uma ameaça, Rosney. Ah, não? Você matou muitas pessoas. Fechei a mão em punho. Eles me atacaram sem nenhum motivo. Eles feriram. Minha voz falhou. Eles feriram os lupinos. O príncipe. O seu coração gêmeo? Sugeriu ele. Uma união não apenas de coração, mas também da alma. Algo raro e mais poderoso que qualquer linhagem. Muitas pessoas considerariam tal coisa um milagre. Diga-me, você acha que isso é um milagre agora? Sim, rosnei sem nenhuma hesitação. Ele riu, e alguma coisa evocou as minhas lembranças outra vez. Sendo assim, você vai ficar aliviada ao saber que estão todos a salvo. O rei e a rainha, aqueles dois lupinos e até mesmo o príncipe, afirmou, e eu devo ter parado de respirar. Se não acredita nisso, você pode confiar na gravação de casamento. Meu coração palpitou. Eu nem tinha pensado nisso. Castiel havia me dito que a marca desapareceria com a morte de um dos parceiros. Era assim que algumas pessoas ficavam sabendo da morte do seu coração gêmeo. Parte de mim não queria olhar, mas eu precisava. Senti um vazio no estômago ao olhar para minha mão esquerda. Ela tremia quando a virei para cima. O redemoinho dourado na minha palma brilhou debilmente. O alívio tomou conta de mim tão rapidamente que tive que levar a mão até a boca para impedir que o choro saísse das profundezas do meu ser. A gravação ainda estava ali. Castiel estava vivo. Estremeci de novo, com as lágrimas ardendo na garganta. Ele estava vivo, que adorável, sussurrou o estranho. Tão adorável. Uma sensação desconfortável percorreu a minha pele, usurpando uma parte do alívio. Mas ele teria ficado gravemente ferido se você não fosse detida, prosseguiu. Você teria derrubado o templo inteiro. E ele tombaria junto. Talvez você até mesmo o matasse. Seria capaz disso, sabe? Você tem o poder dentro de si. Meu coração deu um salto dentro do peito. Eu nunca o machucaria. Talvez não intencionalmente. Mas pelo que soube, você parece ter pouco controle sobre si mesma. Como você sabe o que teria feito? Fiz menção de negar o que ele havia dito, mas encostei a cabeça na parede, perturbada. Não sabia muito bem o que havia me tornado naquele templo, mas eu estava no controle. E também estava tomada pela vingança, assim como a estranha mulher que vi na minha mente. Eu estava preparada para matar aqueles que fugiam de mim, preparada para destruir o reino inteiro. Será que eu teria feito isso? A enseada de Sion estava cheia de pessoas inocentes. Eu certamente teria parado antes que chegasse a esse ponto, mas eu mentia para mim mesma. Achava que Castiel tinha sido gravemente ferido, talvez morto. Eu não teria parado. Não até que tivesse saciado a sede de vingança. E não fazia a menor ideia do que seria necessário para que isso acontecesse. O ar que respirava ficou azedo, e tive que me esforçar para refletir sobre aquilo somente mais tarde. O que você fez com ele? Com os outros? Eu não fiz nada. Mentira, vociferei. Eu não disparei nenhuma flecha. Nem estava lá, respondeu ele. O que eles fizeram foi usar uma toxina derivada da sombralha, uma flor que cresce na região ao leste das montanhas de Nictus. Ela causa convulsões e paralisia antes de endurecer a pele. É bastante doloroso antes que entrem em um sono profundo. Fiquei sabendo que o príncipe vai demorar um pouco mais que o normal para despertar. Alguns dias. Então imagino que acorde amanhã, quem sabe? Alguns dias?
Amanhã? Quanto tempo fiquei desacordada? 2 dias? Talvez 3. Bons deuses! Eu não queria nem pensar no dano feito à minha cabeça para me derrubar por tanto tempo. Mas os outros não tinham sido atingidos tantas vezes quanto Castiel. Kieran devia estar acordado a essa altura. Jasper também. E talvez os outros. Sei o que está pensando. O homem interrompeu meus pensamentos. Que os lupinos vão ouvir o seu chamado. Que eles virão atrás de você. Não virão, não. Os ossos anulam o estigma primordial. Também anulam toda e qualquer habilidade, reduzindo-o ao que você é na sua essência. Mortal. Foi por isso que não senti nada emanando daquele homem? Não era exatamente o que eu queria ouvir. O pânico ameaçou cravar as garras em mim mais uma vez, mas a forma sombria se aproximou, surgindo sobre a luz da tocha. Meu corpo inteiro se retesou com a visão do homem vestido de preto. Cada parte de mim se rebelou contra o que vi. Aquilo não fazia sentido. Era impossível. Mas reconheci o cabelo escuro e curto, o maxilar firme e os lábios finos. Agora eu entendia por que a sua risada me parecia tão familiar. Era o comandante da Guarda Real. O comandante Jansen. Você está morto, arfei, olhando para o homem conforme ele espreitava entre as colunas. Ele arqueou uma sobrancelha escura. O que te faz pensar isso, Penelaf? Os ascendidos descobriram que Hawke não era quem dizia ser logo depois de partirmos. Lembrei-me do que o Lord Shannon me contou na carruagem. Eles disseram que os descendidos haviam se infiltrado nos mais altos escalões da Guarda Real. Sim, mas eles não me pegaram. Jansen repuxou o canto dos lábios conforme avançava, passando os dedos pela lateral de um caixão. A confusão tomou conta de mim enquanto eu olhava para ele. Eu não estou entendendo. Você é um descendido? Você apoia o príncipe. Eu apoio Atlantia. Ele se moveu rapidamente, atravessando a distância em menos tempo do que um coração levaria para bater. E então se ajoelhou para que ficássemos no mesmo nível. Não sou um descendido. É mesmo? A supervelocidade dele meio que entregou isso. Então o que você é? O sorriso de lábios franzidos se alargou. Suas feições se aguçaram, estreitaram e então ele se transformou. Encolhendo em altura e largura, o novo corpo se afogou nas roupas que Jansen usava. Sua pele ficou mais escura e lisa. Em um instante, os cabelos dele ficaram pretos e mais compridos e os olhos clarearam até assumir um tom de azul. Em questão de segundos, Beckett se ajoelhou diante de mim.